Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão. Nesta nós estamos tratando do tema Os que esperam no Senhor. Bom, esse texto está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Como nós já havíamos conversado, Isaías está dirigindo a um público, está voltando da Babilônia para reconstruções na cidade de Jerusalém. Um povo que estava extremamente cansado, desesperançosos, chegaram a pensar que Deus havia esquecido deles e desanimados, exauridos, esgotados, física, emocional e espiritualmente. É para esse público que o profeta Isaías está escrevendo esse texto, o capítulo 40. O capítulo 40, sobretudo, trata da grandeza de Deus e do seu poder e do seu governo. No versículo 31, que é o texto áureo dessa reflexão, está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, ou como asas de águias, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão. No primeiro momento nós tratamos sobre o que é esperar no Senhor, uma espera ativa, mesmo não vendo os resultados imediatos. Nós esperamos no Senhor quando reconhecemos que Deus tem o controle do processo e o controle do tempo ou do processo. São duas matérias que nós temos muitas dificuldades, mas os que esperam no Senhor reconhecem o senhorio de Cristo sobre o tempo e o processo. Nesse segundo vídeo eu quero tratar com você da expressão renovarão as suas forças. No contexto em que estava escrito, nós sabemos muito bem que no Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a expressão renovar traz a ideia de alguém que está trocando de roupa ou de alguém que está trocando a armadura da guerra. Esta é a ideia. Então, no original, é como se o texto tivesse assim: olha, aqueles que esperam no Senhor trocarão as suas vestes ou trocarão as suas armaduras. O original é nesse texto. A ideia que se aplica aqui é a seguinte: os que esperam no Senhor terão as suas forças trocadas. Em que aspecto? Deus, ele pega a nossa força limitada e substitui pela sua força ilimitada. Deus pega a nossa força, que é limitada, que é impotente, que é frágil, e ele aplica em nós a força ilimitada dele. Isso é renovar as nossas forças. É como o profeta Elias, que estava no capítulo de 1 Reis, capítulo 19, e a Bíblia diz que ele comeu um pedaço de pão, e o texto diz que com aquele pão ele iria caminhar 40 dias e 40 noites. Lembrando que Elias já estava há muito tempo numa caverna, estava num estado de depressão, havia flertado com a própria morte, estava desesperançoso, desanimado. Mas Deus o fortaleceu e com a força daquele pão, ele andou 40 dias e 40 noites. É como o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele conta-nos uma experiência, mas ao mesmo tempo que ele conta uma experiência de êxito, ele conta a experiência amarga que ele estava passando quando ele sai desse arrebatamento, pois ele havia ido até o terceiro céu. E ele diz que foi colocado um espinho na sua carne. Ele orou 3 vezes para que o Senhor pudesse remover o espinho, mas a Bíblia diz que Deus falou com o apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça, ela te basta. E espantosamente ele escreve em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Pelo que sinto prazer nas perseguições, nas injúrias, sinto prazer nas fraquezas, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando nós vemos também a galeria da fé em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que aqueles que confiavam no Senhor, da fraqueza tiraram força. Esperar em Deus vale a pena, porque quando as nossas forças elas se esgotam, seja física, emocional ou espiritualmente, quando nós já não temos mais força para lutar, Deus substitui a nossa força limitada pela força ilimitada dele. Por isso, leia o texto. Olha o 40, 29, ele dá força ao cansado e ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Olha, se você está nessa situação, você já não tem mais força para lutar, você já não tem mais força para clamar, você já não tem mais força para prosseguir, é neste momento que Deus pega a sua força limitada e substitui pela força ilimitada de Deus, lhe dando graça. Porque aonde a fé falha, a graça sustenta. Nós precisamos entender que nós somos fracos
nós somos fracos fisicamente, nós somos fracos espiritualmente, nós somos fracos em muitas situações. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 8:26, que da mesma maneira o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ajudando-nos em nossas fraquezas. O Deus que sustentou Elias, o Deus que sustentou o apóstolo Paulo, o Deus que sustentou os heróis da fé, fazendo com que eles tirassem da fraqueza força, é o Deus que nesta oportunidade, ele renova as suas forças, ele troca as suas forças pela força ilimitada dele e faz você prosseguir, faz você prevalecer, porque sobretudo esse texto fala-nos de um recomeço, e eu quero nesta oportunidade afirmar-lhe categoricamente: haverá um recomeço de Deus para a tua vida. Eu profetizo cura, eu repreendo o espírito da morte, eu profetizo restauração, eu profetizo milagre, eu profetizo que ainda que a sua situação parece o vale de ossos secos, como Ezequiel 37, nessa noite o vento do Espírito vai soprar sobre a sua vida, e das cinzas, do pó, que levantou um grande exército, essa situação catastrófica que você está vivendo, alarmante, que lhe perturba, que lhe traz angústia, o vento do Espírito vai soprar aí, e do nada Deus vai fazer grandes coisas para a glória do nome do Senhor. Por isso, espere no Senhor, porque se você esperar no Senhor, Ele vai trocar a sua força limitada pela força ilimitada dele, assim como Ele fez com Elias, com Paulo e com tantos outros, para a glória de Deus. Espere no Senhor. Deus, nós queremos te louvar por essa noite. Queremos te louvar por esse dia ou por essa tarde, o momento que essa reflexão chegar nessa pessoa. Deus, que nesta hora o Senhor possa renovar as forças do teu filho e da tua filha. Renova-o espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Deus, fisicamente, tira toda fraqueza, tira toda enfermidade, arranca todo câncer, arranca toda dor. Pai, emocionalmente, tira, meu Deus, toda angústia, toda depressão, toda tristeza, toda aflição, todo desespero. Pai, em nome de Jesus, espiritualmente, renova o teu filho, tirando toda a frieza, toda a apatia, toda insensibilidade. Eu ministro renovo, eu ministro recomeço, a cura, a restauração. Fortaleça este homem, esta mulher. Fortaleça os teus filhos para a glória do teu nome, porque está escrito: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que este homem e esta mulher sejam renovados no nome de Jesus. Amém. Um dos nomes do Senhor é renovo. E ele diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Espera no Senhor. Ele vai trocar sua força limitada pelas forças ilimitadas do Deus Altíssimo. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.